pessoal, bem-vindos, bem-vindas ao mais um episódio de entrevistas e bate-papos com cientistas na engenharia ambiental, com o apoio da Universidade do Estado de Minas Gerais. Hoje o bate-papo está bem legal, está imperdível. A gente recebe Alexandre Conte, um profissional com uma trajetória incrível que conecta ciência, engenharia e gestão. Ele começou lá na adolescência, trabalhando no setor administrativo, passou pela PUC do Rio, com um dos destaques na engenharia ambiental, e fez mestrado em geotecnia, e vem somando experiências de peso na indústria, com grandes projetos na engenharia civil. Atualmente, Alexandre é gerente comercial da Alta Geotecnia, onde lidera o setor com foco em inovação, expansão de mercado e parcerias estratégicas. Um cara que entende tanto de contenções de encostas quanto as estratégias mais amplas de marketplace. E para deixar esse bate-papo ainda mais especial, quem comanda a mediação é o professor José Neto, que vai conduzir essa conversa cheia de insights sobre a carreira, ciência e aplicado e os rumos da engenharia na engenharia no Brasil. Então, fica com a gente, prepara o café e um bom episódio para a gente. Inclusive, o Alexandre fez intercâmbio na University of Missouri, em uma universidade pública lá nos Estados Unidos, conhecida por sua experiência em pesquisas e inovação tecnológica. Ele foi reconhecido essa universidade ela foi reconhecida entre as 20 melhores de desempenhos do ciclo clássico e básico da engenharia, o que mostra desde cedo o seu comprometimento e competência de sua técnica. Professor José, bem-vindo. Alexandre Conte, bem-vindo. Eu vou abrir esse podcast aí com vocês e deixo aberto aí para o José iniciar a mediação. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Caio. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos que estão aí nos acompanhando. Bom, então, para iniciar aqui, né, agradecer muito a iniciativa do Caio, né, de estar sempre convidando aqui para nós podermos ter um pouco de ganho, né, de experiência, de diversos profissionais, e hoje a gente tem a honra de estar com o Alexandre Conte aqui, né, um profissional renomado aí na área dele, assim como muitos que estão aqui assistindo serão um dia, ele é um engenheiro ambiental, e essa área tão interessante que é a área da geotecnia, tão necessária para diversos empreendimentos que a humanidade precisa, né, então a gente precisa sempre ter aquela ideia, né, de que precisamos sempre estar fazendo as coisas melhores. Então, o que nós fazemos hoje, nós vimos melhorando aí com o passar do tempo, e eu creio que o Alexandre Conte vai passar para a gente aqui experiências aí que vão demonstrar para nós exatamente isso, né, a questão da geotecnia, que é uma área tão importante, que evita acidentes, evita, enfim, diversos danos aí que a gente tem visto aí nos últimos anos. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Alexandre, para ele poder começar a falar para a gente. Alexandre, por favor, pode dar início. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da minha experiência, da minha trajetória. Estava conversando um pouquinho antes aí com o José, a gente sabe que a carreira de engenheiro ambiental, o curso em si, né, ele é muito diverso, então as oportunidades são várias, você consegue seguir para vários caminhos, né? Eu acabei escolhendo a engenharia ambiental pela minha afinidade, sempre frequentei parques nacionais quando era moleque, né, com meu pai e tal, então isso acabou me despertando uma vontade em querer preservar aquilo, aquela natureza ali que eu frequentava. E acabei escolhendo essa carreira de engenharia ambiental, entrei na PUC, né, no Rio de Janeiro, que é uma universidade bem interessante, como uma universidade privada aí, que tem um bom ranking nacional, né, em termos de ensino. E dentro da engenharia ambiental, eu acabei fazendo curso em geotecnia e me interessei pelo assunto. Achei que a geotecnia tinha a ver ali com o meio físico, de alguma maneira eu conseguiria atuar na preservação daquele ambiente que eu gostava de frequentar, né, que é o meio ambiente natural, e acabei indo, então, dando um passo para o mestrado em geotecnia. E esse é um ponto que eu gostaria de deixar para vocês que são estudantes e tal, que a engenharia ambiental ela tem um leque muito amplo de atuação, mas no momento que você encontra alguma afinidade dentro da engenharia ambiental, que você busque a especialização, tá? Seja com mestrado, seja com curso de pós-graduação, e que você estagie na área também.
a experiência é muito importante. Eu, quando estava ali para me formar, né, eu fiz um estágio numa empresa chamada BFU, empresa de remediação ambiental, que trabalhava muito com contaminação de hidrocarbonetos, né, enfim, postos de gasolina, por exemplo, que tem ali um reservatório de diesel ou de gasolina enterrado, ou às vezes aéreo, e aí, por algum motivo, aquele solo é contaminado. Então, a tarefa dessa empresa que eu estagiava era fazer a investigação ambiental, ou seja, ir lá, entender se aquele solo estava contaminado ou não, e depois, até o final, chegar em algum projeto de remediação. Isso já tem relação com geotecnia, porque a gente lida com solo, né? Solo é água contaminada, então o contaminante está ali percolando naquele solo, e você precisa de conhecimento, por exemplo, de permeabilidade de solo, alguns aspectos que são da disciplina de geotecnia, né? E aí acabou que no final ali do curso, tinha que entregar o trabalho final e tal, saí do estágio, e aí fui depois fazer o mestrado em geotecnia, e terminado o primeiro ano de curso, tinha uma empresa que é a Alta Geotecnia, que é inclusive a que eu estou hoje, que estava incubada no Instituto Gênesis, ali na PUC, que era focada em projeto da área de geotecnia e também inovação nessa área de geotecnia. E aí falei com o professor Tássio, que era um professor do mestrado, e ele acabou me indicando para essa empresa que, na verdade, ele era sócio dessa empresa também, o Álvaro, que é o diretor da empresa, né? E aí, assim, a minha experiência prática na geotecnia, eu posso dizer que ela foi primordialmente aí dentro da minha atuação da Alta. E a Alta atua em diversos setores, tá? Assim, não só nessa parte de estabilidade de encosta, né, na área de infraestrutura civil, mas também na área de mineração, na área de meio ambiente, na área de energia, a gente trabalha com barragens também. Mas uma área que eu realmente também... Porque, assim, aí você vai... Por mais que você vá afunilando, o leque continua aberto, né? Então, você está na engenharia ambiental, aí você escolhe a geotecnia. Só que a geotecnia você pode trabalhar em várias áreas. Pode trabalhar com estabilidade de encosta, pode trabalhar com projeto de barragem, pode trabalhar com contaminação de solo, você pode trabalhar com uma série de aspectos, né? Fundação. E aí, dentro disso tudo, eu acabei também, aí, de novo, tendo mais afinidade com essa parte de estabilidade de encosta, que eu acho que é um desafio bem interessante. Aqui no Rio de Janeiro, o estado que eu moro, os desafios são vários, né? Eu, por exemplo, em 2011, a gente teve um evento aqui climático extremo, não sei se vocês estão recordados, mas as regiões de Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, a chuva foi, sei lá, de 600 milímetros, foi um caos. Basicamente, todas as cidades desabaram, assim, por assim dizer. Todas as encostas romperam, a gente teve corrida de massa, foi um caos, né? E eu fui lá visitar com os professores à época, né? Eu estava já na Alta, estava ali terminando o mestrado, fui junto com professores, o Cláudio Amaral, que é professor de geologia de engenharia, inclusive ele é professor hoje da UERJ, ele dava aula também na PUC, professor Tássio também, da área de geotecnia, que foi o meu orientador, professor Vargas também. Enfim, fomos lá e é interessante isso, né? O engenheiro geotécnico, ele atua tanto num problema local, numa ruptura de um talude ali, de uma rodovia, etc. e tal, mas ele também tem essa visão global do problema, né? Então, uma situação como essa de 2011, a gente está falando de uma série de taludes que romperam. E como que a gente consegue prever essas áreas de risco? Como é que a gente consegue mapear adequadamente essas áreas de risco, né? E é claro, e aí eu acho que vale um pouco do olhar do engenheiro ambiental, no sentido de você ter esse olhar mais amplo, né? Pelo fato de ter várias disciplinas, então você consegue dialogar com o geólogo, consegue dialogar com o engenheiro civil, consegue dialogar com, por exemplo, um engenheiro agrônomo, né? A gente também teve curso de recuperação de área degradada, e aí o professor Aloísio, do Embrapa, ele ensinou a gente sobre como que você recupera uma área degradada com práticas de bioengenharia, né? Usando a capim vetiver, aí tem várias práticas, né? Berma longa, enfim, biomanta. Então, no momento que você se depara com um problema de geotecnia, dessa parte de estabilidade de encosta, você tem que dialogar com várias disciplinas e conseguir ali encontrar a melhor solução. Então, de novo, aí um ponto positivo para a engenharia ambiental, que é uma engenharia
que ela realmente é bem genérica, né, em área de atuação, mas que ajuda nessa gestão de todas essas disciplinas, porque bebe um pouco em cada uma dessas disciplinas, né? Enfim, aí eu fui seguindo e entrei, fiquei um período lá na Alta, depois eu saí, trabalhei um período numa empresa aqui da minha família, não muito na geotecnia, mas o que me ajudou a desenvolver bastante a minha área de gestão, e aí voltei para a Alta como líder da área de infraestrutura civil, né? E aí, de novo, lidando com problemas muito voltados à estabilidade de encosta. E aí, por fim, o Álvaro me propôs esse desafio de assumir a área comercial da Alta. Então, hoje eu estou na área comercial e, inclusive, é um ponto que também, aí trazendo minha experiência para vocês, que ainda estão aí na graduação, buscando mercado de trabalho, a área comercial técnica é muito interessante também. Não só, claro, o desenvolvimento do projeto, tá? Que talvez ali é a essência da disciplina que a gente estuda ali, da formação, é você ter a capacidade de desenvolver um projeto, mas o olhar do comercial, que é você desenvolver uma proposta técnica, tudo começa aí. Se você vende uma proposta técnica com escopo que ele não tem sei lá, não consegue abordar adequadamente o problema que você vai atuar, automaticamente já começa tudo errado. Então, é uma área que hoje eu estou, que é a área comercial, e que os desafios são bem interessantes também, tá? Para atuação. Não sei se vocês querem mais, enfim, a gente entrar um pouco mais sobre a geotecnia. Eu trouxe até uma apresentação aqui, alguns slides, se vocês quiserem ver, para a gente poder discutir um pouco sobre os casos. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo aí, né? Então, não, Alexandre, ainda não apareceu. Ainda não apareceu? Não. Dá uma olhadinha em compartilhar. Compartilhada, deixa eu ver. Isso. E assim, vocês fiquem à vontade para poder perguntar o que vocês quiserem, tá? Não sei, com relação à questão até do público que está aí envolvido, sem querer me meter na organização do podcast, mas quem tiver dúvida, quiser perguntar sobre a profissão, alguma coisa, fica à vontade. Então, isso aqui é um pouco do que o engenheiro geotécnico atua, tá? Sou eu aqui, tá? Eu estou numa corrida de massa. Corrida de massa é um fenômeno em que você tem algumas rupturas, e aí tem um canal de escoamento preferencial aqui, e automaticamente esse canal e esse solo ele começa a se comportar como um fluido e vai, enfim, pegando tudo que tem no caminho ali, né? De solo, bloco, detrito, galho de árvore, vai descendo e rasgando tudo que tem na frente. Então, aqui, por exemplo, dá para ver, eu não tenho nenhuma referência próxima, mas dá para entender que a dimensão desses blocos são bem grandes, né? Então, como que um engenheiro geotécnico consegue pensar num problema como esse para poder conter, por exemplo, um movimento desse, né? Às vezes, o que o mercado faz, quando eu falo mercado, são as empresas, né? Elas esperam cair. Elas esperam cair para depois atuar. Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, nos jornais, uma situação de uma ruptura numa rodovia, que aí, infelizmente, sei lá, atinge um veículo, atinge alguém, um pedestre, etc. e tal. E aí, depois do problema, é que se vai e se recupera o talude. Mas o ideal é a gente atuar antes, né, preventivamente, antes do talude romper. Tá? E o que um engenheiro geotécnico, então, ele faz? Numa situação em que você não tem uma ruptura ainda, você vai investigar aquela área. E isso é um trabalho bem interessante do engenheiro geotécnico, né? Esse poder de investigação dos taludes. Então, eu, por exemplo, quando eu pego entro num carro, né, pego uma estrada para ir para algum lugar, cara, meu olho já está treinado, eu vou olhando para tudo quanto é talude, identificando ali erosão, vossoroca, ruptura. O teu olho fica treinado realmente para isso, sabe? E aí é isso. O primeiro passo é você entender o local ali e ir no local, né? O engenheiro geotécnico, ele precisa ter o campo ali na veia. Campo é primordial para qualquer estudo que vá se desenvolver, ir a campo, ter ali o contato com o solo, botar a mão no solo, entender o que está acontecendo.
é fundamental. Então, para quem gosta de campo, é uma profissão muito boa. Para quem não gosta, vale pensar 2 vezes se é um caminho a seguir, tá? Então, indo a campo, identificando os problemas, e, claro, junto com um geólogo, muitas vezes, nessa etapa, aí a gente precisa entender o que tem em subsuperfície, ou seja, o que tem para baixo da superfície, né? Como é que está ali a formação daquele talude, daquela encosta. E aí existem as investigações geotécnicas. Então, não sei se vocês já tiveram algum curso nessa área de geotecnia, dependendo do estágio que está na faculdade, né? Mas existem as sondagens, né? E as sondagens, muitas vezes a gente vê na cidade ali, numa área que está construindo algum prédio, alguma coisa, aquelas máquinas, aqueles tripés, né? E a sondagem, basicamente, é um instrumento para você conseguir perfurar o solo e ir para a subsuperfície e começar a extrair da subsuperfície material para você ir avaliando e entendendo ali que tipo de material é aqui. Tá? E existem vários tipos de sondagem. Tem sondagem que é para solo, tem sondagem que é para rocha, tem sondagem que é a sondagem sônica, que é um tipo de sondagem que ela recupera o material de uma maneira muito íntegra, né? Então faz com que você consiga entender muito melhor ali como que é esse perfil. Tem sondagem geofísica, que é uma sondagem que é um método indireto, que você não chega nem a perfurar o solo. Você bota uns eletrodos, por exemplo, na superfície, e aí são vários tipos de sondagem geofísica, tem por eletroresistividade, tem por sísmica, e aí você consegue também, por aí, entender os estratos do solo. Né? Então, é um trabalho que, depois de ir a campo e fazer um plano de investigação, você faz essas investigações todas e depois recebe todo esse material, claro, não só em campo, mas também em laboratório. Então, por exemplo, qual que é a resistência daquele solo? Né? Que tipo de granulometria tem aquele solo? Porque a sondagem ela vai te dar uma ideia tátil-visual. Mas quando você manda para o laboratório, o laboratorista lá ele vai pegar aquele solo e vai fazer os testes de peneiramento, de decantação. Então, ele vai conseguir te dizer com precisão o que aquele solo é. É um solo arenoso, argiloso, né? E aí depende do tamanho da partícula daquela fração daquele solo ali. Né? Quanto de argila tem naquele solo? Quanto de areia tem naquele solo? Enfim, tudo isso para poder te nortear na hora de você montar esse modelo no computador. Tá? E aí tem também os ensaios de resistência. Então, tem, por exemplo, um ensaio chamado cisalhamento direto. Então, vai alguém em campo, ele trai um bloco indeformado. Tá? Então, por exemplo, nessa região aqui, que vocês estão vendo, ela esse solo aqui está todo rompido. Tá? Então, aqui você não vai conseguir tirar nada indeformado. Você pode tirar uma amostra da forma como ele está e levar para o laboratório para entender esse material. Mas se você quer entender como que é esse material originalmente, então você vem para algum lugar na lateral aqui, onde o solo está ainda íntegro, e aí você abre aqui um posto de inspeção e tira um bloco indeformado. É um trabalho muito cuidadoso que tem que ser feito, porque você não pode, de forma alguma, perturbar aquele solo. Ou seja, e é pesado o solo, tá? Você vai tirar um bloco de 30 por 30 por 30, quer dizer, tem alguns quilos aí. Então, tem muito cuidado e técnica para esse trabalho aqui. Tirou isso, deixou cair, aconteceu alguma coisa, deixou no calor e tal, você começa já a perder as características originais do solo. Então, tira com muito cuidado, leva para o laboratório, e aí se faz as análises laboratoriais, né? De umidade, de resistência e outras que, porventura, de permeabilidade, outras que, porventura, façam sentido para aquela análise. Bom, fomos a campo, fizemos a investigação direta, que são as sondagens, podemos usar a geofísica, fizemos ações de laboratório. E agora? Agora a gente pega tudo isso e leva para o escritório para estudar. Então, a gente tem que ter a topografia também, e hoje em dia a topografia evoluiu muito, a gente tem os drones, inclusive para inspeção, os drones são muito... E aí, uma dica para a galera que está aí, façam um curso de drone, saibam pilotar drone, tá? E o drone não é só você pegar um drone e sair levantando voo, porque existem uma série de regras para você poder levantar voo, tá? Você tem que fazer a solicitação de voo e tal, porque se você levanta voo de qualquer jeito, não registra o drone bate, por exemplo, sei lá, numa aeronave que seja, ou qualquer outra, o problema é sério. Então, é muito importante que você, na hora de levantar o voo, você consiga fazer um planejamento de voo, você tem que entrar num site específico para poder solicitar esse voo, aí você recebe a autorização dessa área lá da ANAC, não sei exatamente, me esqueci o nome agora do site, e aí pronto, com isso em mão você consegue fazer o sobrevoo. Então, tanto o sobrevoo na área no momento da inspeção, que você muda a sua ótica de avaliação do talude, né? Porque aqui você está olhando
em pé aqui o que está na tua frente. No momento que você tem um drone, você olha de forma, uma visão aérea, né? E aí você consegue entender muito melhor aquele problema. E quanto mais ótica você tiver sobre aquele problema, seja na visita de campo, seja no drone, seja com relação a uma topografia bem feita, as investigações, tudo isso, essa troca de experiência com pessoas que já tiveram ali, que vivenciaram a ruptura, o problema, tudo isso, quanto choveu no momento ali, na época, tudo isso vai te ajudar a fazer um modelo em computador, os softwares específicos, mais apropriado. Porque, no final das contas, é isso. Você está fazendo um diagnóstico aqui, mas como que você resolve isso? Para você resolver, você tem que modelar. E existem alguns softwares específicos para isso. Tá? Então, tem, por exemplo, o Slide. Tá? O Slide é um software geotécnico, muito utilizado, inclusive, no meio da mineração, por exemplo, mas também em outros setores, em que você vai, no momento que você tem todos os dados ali, você vai parametrizar cada extrato daquele solo ou rocha nesse perfil que você vai montar, através da topografia que você recebeu. E aí existem métodos de análise. Então, assim, a geotecnia, é importante também que fique claro, que é uma disciplina em que envolve muita matemática. Por mais que os softwares hoje, eles façam tudo num clique, né? Você clica ali no botão e ele resolve para você, e cada vez mais a tecnologia tem facilitado o nosso dia a dia. Quem hoje não usa, por exemplo, um ChatGPT, nem sei como é que seria hoje, eu na minha graduação, com o ChatGPT em mãos, assim, né? Que eu não faria dos meus trabalhos. Mas, assim, o negócio é você saber utilizar a ferramenta de uma forma que ela não te boicote. Porque quando você está aqui no estudo de um problema como esse, e você usa um software como o Slide para analisar uma estabilidade, você tem que saber usar. Porque se você aperta o botão ali, parametriza errado, o fator de segurança, que é o resultado dessa análise, né? Te dá um valor X lá, você faz um tipo de solução, e no final das contas, as premissas que você trouxe para o projeto estão erradas, então o teu projeto, por si só, ele já está ruim, né? Ele não vai, numa próxima chuva que o teu projeto pode ir à ruína, ele pode romper e ainda tem a tua responsabilidade em cima disso. Então, é muito importante que esses softwares, aí tem, por exemplo, o método de análise, aí são vários, né? Bishop, Morgan, Price, Spencer, enfim, que você entenda o que o software está fazendo, que você consiga analisar criticamente aquela solução, aquela resposta que o software está te dando. Porque aí você consegue, sim, ir ajustando adequadamente. E aí depois, né, rodou a estabilidade, chegou no fator de... O que é o fator de segurança? Por que rompe um solo? Por que um solo rompe? Porque as forças mobilizantes que querem romper são maiores do que as resistentes, que querem deixar o solo em pé, o talude em pé, né? E quando que, em geral, isso acontece? Mesmo quem não é da área, entende que muitos dos eventos que acontecem é quando chove. Por que é quando chove? Porque a água ela tem uma ação de criar poropressões internas, ou seja, a pressão de água interna ali, ela faz com que a sua coesão, o seu atrito ali entre as partículas e tal, isso tudo ele seja reduzido. Então, automaticamente, o seu solo ele fica mais, vamos botar assim, fraco para resistir, né? ao que tende a mobilizar o solo. Então, numa ocasião de chuva, você tem, então, os seus parâmetros de resistência menores do solo e ele vai e rompe, né? Então, a água está muito associada a esse problema de ruptura. Então, voltando para o fator de segurança, o que ele faz? Ele vai calcular as forças que tendem a mobilizar o solo com as forças que tendem a resistir. Se esse fator de segurança é igual a 1 ou menor do que 1, significa que as forças mobilizantes são maiores que resistentes, ou seja, o solo vai romper. Se ele é menor do que 1, né? Se ele é maior do que 1, ou seja, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, significa que a gente está com uma encosta segura, um talude seguro, ou seja, resistente é maior do que a mobilizante. E aí existe uma norma NBR, que é a 11682, que ela justamente, a partir dos riscos envolvidos numa ruptura, por exemplo, esse talude aqui, se ele está no meio do mato, assim, qual que é o problema? Se você não tem no pé desse talude, por exemplo, uma casa,
você não tem no pé desse talude uma escola, uma rodovia, qual que é o problema ele romper? Nenhum. A gente tem hoje taludes rompendo a cada chuva no meio do mato, certamente de forma bem constante. O problema é quando você tem uma ruptura como essa e você tem embaixo ali uma casa, e aí você já começa a entrar no conceito de risco, né? Ou seja, a probabilidade de ocorrência com o que ele vai causar ali de problema. Então, a NBR 11682, aí entrando... Não sei se meu papo está muito técnico aqui, tá? Mas tentando explicar sobre o que a gente faz, né? O geotécnico faz nessa parte de talude. NBR 11682, ela vai definir, por exemplo, se eu tenho uma casa aqui embaixo e essa casa tem alguém que mora, né? Então, eu tenho um risco alto, tanto a meio ambiente, né, o impacto ali, por exemplo, o prejuízo, vamos dizer que seja não só uma casa, mas uma vila, né? Então, se rompe o talude e atinge aquelas casas todas ali, qual que é o custo da gente reparar isso? Então, o risco ambiental ele é alto, né? E aí, existe uma tabelinha na 11682 que tem baixo, médio e alto, né? Para risco ambiental. Então, ele é alto. E aí, com relação ao risco, a perda de vidas, também é alto, porque vai ter alguém morando ali. Caiu, vai atingir a pessoa e a pessoa vai morrer. Então, é alto. Então, quando você faz ali essa matriz, né, do risco ambiental com risco a perda de vidas, então você chega no fator de segurança que você precisa ter. Então, você pode ir desde o fator de segurança de 1,2, que é risco baixo ambiental, risco baixo, perda de vidas, até o fator de segurança de 1,5. Tá? E aí, o que significa isso? 1,2, 1,5? Significa que quanto maior o fator de segurança, mais cara vai ser a sua obra. Porque eu preciso fazer uma obra que eu consiga segurar aquele talude. Então, se eu tenho um talude que eu preciso botar só mais um pouquinho ali de resistência naquele talude, então eu não preciso gastar tanto dinheiro. Agora, se eu preciso fazer uma obra para se levar essa resistência lá para cima, então eu vou ter um gasto muito maior, uma obra muito parruda. Né? E aí é um ponto que até é de discussão, porque a depender do custo dessa obra, a obra ela nem vai ser executada. Então, o que a gente faz? A gente pode trabalhar com a gestão do risco. Então, quer dizer, por exemplo, sei lá, esse evento que eu falei lá de 2011, lá em Nova Friburgo, que um monte de gente morreu, rompeu um monte de coisa. E várias comunidades que tem aqui no Rio de Janeiro, isso já acontece, tá? Como acontece muito com barragens, por exemplo, aí em Minas Gerais. Você lida com a gestão do risco, não necessariamente com a contenção do problema na raiz, mas a gestão do risco, ou seja, vai ter uma chuva, então já tem um radar meteorológico, já está vendo aquela chuva chegando e tal. Uma chuva prevista, sei lá, de 200 milímetros em uma hora, caramba, 300 milímetros em uma hora, poxa, vamos, né, o que a gente vai fazer? Bom, aí já tem a gestão, que muitas vezes é feita pelo próprio governo, muitas vezes prefeituras e tal, defesa civil, que é alertar a população antecipadamente sobre aquele problema. Então, o que você vai fazer numa situação dessa? Você vai pegar uma estrada sabendo que tem um risco? Não vai. Você fica em casa, numa área segura, né? Onde tem, por exemplo, comunidade, tocam-se sirenes, para as pessoas já saberem antecipadamente do problema. Aqui no Rio, não sei se em Minas tem isso, mas o prefeito aqui do Rio, Eduardo Paes, ele colocou um sistema de alerta, assim, eu acho que não foi muito bem comunicado, né? E aí um dia, a gente estava, enfim, trabalhando e tal, do nada o celular ele fez um barulho que ele nunca tinha feito na vida. Tipo assim, um barulhão assim, todos ao mesmo tempo, ninguém entendeu nada, né? Achou que o prédio estava pegando fogo, não sabia o que fazer. E aí a gente descobriu que, na verdade, era um aviso de uma chuva que acabou nem caindo aqui no Rio de Janeiro, foi o que eu acho mais na região serrana. Mas é isso, e isso é muito importante também. A nossa comunidade, né? Enfim, o brasileiro, né? Ainda mais nessas áreas mais escarpadas, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, regiões do Sul e tal, e aí olhando para o lado de barragem, tem que saber lidar com o risco, com a gestão do risco. Porque muita gente não consegue levar o risco para zero, né? Ele vai estar ali sempre presente. Então, a gente tem que saber lidar com isso. E, por exemplo, da mesma maneira que no Japão tem lá um exercício num dia comum, né? Sei lá, na escola, sobre um terremoto, que as criancinhas elas vão, não sei se já viram esses vídeos, mas já vi vídeos de treinamento de terremoto, por exemplo, as criancinhas ficam embaixo da cadeira, que não sei o que, Panamá, evacuam o local. Aqui a gente também tem que saber lidar com esses eventos climáticos que levam a essas rupturas, né, inundações, porque é muito frequente aqui no Brasil. Então a gente tem que entender que, por exemplo, toca uma sirene dessa, aí não chove, aí o pessoal já fica de chacota, aí toca de novo, a pessoa já acha que não é nada, né?
que nem a história do lobo lá, do Chapeuzinho Vermelho, já acha que não é nada. Não, a gente tem que entender que isso sim é muito importante. Né? E aí, fazendo de novo uma relação com barragem, com o treinamento lá do PAI, né? que é uma geração à emergência lá, uma gestão de risco na eventualidade de uma ruptura de uma barragem, é a mesma coisa quando você olha para situações dessas de encostas. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem, como é muito escarpado e tal, a gente tem muita comunidade no morro mesmo, que construiu até a Rocinha, que alguns devem conhecer, que é enorme, mas tem várias outras comunidades por aqui. Região Serrana tem várias. Crescimento desordenado, problema aí de gestão já do governo ali, né, de não permitir com que essas áreas de risco, que muitas vezes, inclusive, já são até mapeadas, mas que não tem um controle ali da invasão, né, indevida, às vezes até áreas de APP, enfim. Falando de APP, margem de rio. Cara, o que tem de comunidade aqui no Rio de Janeiro, estado, ocupando margem de rio, aí você tem uma corrida de massa, que muitas vezes ela vai procurar o quê? Vai procurar as áreas de canalização. Então, você rompe lá em cima, lá nos taludes. Aí, aquele solo ali, ele vai, se comporta como fluido, começa a descer, começa a juntar mais detrito, um bloco, não sei o quê, e vai procurando um caminho de drenagem. Então, ele vai procurar lá os talvegs e vai chegar onde? Vai chegar lá embaixo, nos canais principais de drenagem, são os rios, né? E muitas vezes aqui no Rio, por exemplo, região serrana e tal, você tem a comunidade na beira do rio, na beira mesmo. O que acontece? Numa chuva dessa, num evento desse, vai todo mundo, né, embora, assim, todo mundo acaba morrendo, atingido, né, se não consegue ter aí uma evacuação a tempo e tal. Então, eu acho que é uma gestão tanto do lado da empresa privada ali, por exemplo, concessionárias rodoviárias. A gente trabalha muito com concessionária rodoviária no sul do Brasil, por exemplo, tem muitas situações de ruptura de talude, tem que fazer ali obra emergencial, mas eles têm uma gestão de risco em que tem uma rodovia específica que, dependendo da chuva, eles fecham a rodovia. Aqui não passa mais. Por quê? Porque tem tantos pontos mapeados já de risco ali e que o orçamento não permite que você estabilize todos eles, e chega numa situação de chuva, eles preferem fechar e deixa cair do que, né, como não conteve ainda, do que conter nesse primeiro momento. Né? Mas pelo menos o que acontece? Caiu, se rompeu, ninguém morre. Né? E aí tem um lado tanto da empresa privada, quanto também do setor público, né, do governo, da prefeitura, da defesa civil, de conseguir ter uma gestão adequada desse risco para essas comunidades, muitas vezes, comunidade talvez até às vezes, menor, assim, se bem que hoje em dia com celular, todo mundo, né, TikTok, Instagram e tal, todo mundo tem acesso a facilidade de acesso a avisos de risco aí. Mas é muito importante que os governos, as prefeituras, primeiro, evitem que essas áreas de risco sejam ocupadas, isso é fundamental, e depois, sendo ocupadas, né, e eventualmente não conseguindo remover essas pessoas dessas áreas, que se tenha um sistema de alerta adequado para que a gente não tenha mais perdas de vida, que acaba que sempre tem, infelizmente. Né? Eu vou... não sei se vocês têm alguma coisa a falar. Eu vou mostrar aqui alguns casos de projeto, mas fiquem à vontade se quiserem perguntar alguma coisa. Vou mostrar aqui alguns casos de projeto que a Alta desenvolveu, que eu acho que, de repente, ilustra um pouco melhor sobre o projeto em si. Né? Vou mostrar alguns casos aqui para uma linha de transmissão, tá? Que a Alta atuou. A Alta está aqui, a FGEL foi a empresa que executou a obra. Então, vou falar de alguns cases. Então, por exemplo, imagina essa linha de transmissão, que está no topo de um morro. Imagina se ela cai, o problema que a gente não vai ter na sociedade, né? Porque a gente, certamente, essa linha ela é responsável pelo abastecimento de energia de uma área considerável de alguma cidade, né? Se não cidades. Se ela rompe, imagina o problema. Então, e você percebe que aqui no pé dessa torre tem uma ruptura, tá vendo? Já existe um trabalho aqui com concreto projetado, né? Mas que já está numa condição ruim de preservação, porque também tem isso. Você faz o projeto, o pessoal faz a obra, beleza, tá ótimo ali o talude, resolveu, problema. Se você não cuida daquela contenção ao longo do tempo, automaticamente aquilo ali começa a perder eficiência e pode romper. Tá? Então, é importante que essa manutenção seja feita com uma certa frequência, inclusive está normatizado. Bom, então a gente tinha uma situação como essa, e como é que a gente faz uma obra
num topo de um morro, numa situação como essa, que é tão complexa, né? Vou passar aqui, peraí. E aí a gente bolou algumas soluções, tá? Então, esse aqui é o projeto da Alta, uma das pranchas lá que a gente teve. Então, a gente usou biomanta, tá? Aqui usou bermalonga, que é um tipo de estrutura que ela ajuda a segurar o fluxo superficial, né? Quer dizer, ajuda a reduzir a erosão. A gente usou um tipo de técnica chamada concreto em rolo, que é um tipo de concreto que você tem uma aplicação mais fácil, né? Usamos de técnica de hip-rap para preencher lá a erosão. Então, foram várias práticas que a gente fez que possibilitou essa obra, que foi tudo feito de helicóptero. Né? Então, imagina, é uma obra complexa, não é uma obra fácil. Então, a geotecnia tem isso, ela tem que pensar em como não só rodar lá no programinha e dar o fator de segurança que você precisa, mas também como que essa obra que você está prevendo vai ser executada. Né? Essa aqui é uma outra situação que a gente teve uma ruptura, de novo, uma linha de transmissão, e uma ruptura bem grande aqui. No pé desse talude aqui, o pessoal explorava, se eu não me engano, argila, alguma coisa assim, e aí automaticamente foi aliviando o pé do talude e teve uma ruptura bem grande. Tá? E aí, como é que resolve isso? De novo, a ameaça a essa linha de transmissão. Então, a gente fez um projeto com muro de gabião, né? Então, certamente o muro de gabião você já viu em algum momento, em alguma estrada, em algum local, né? Então, é um tipo de obra geotécnica que você bota um piso no pé daquele talude para segurar aquele movimento. Né? Fizemos também... não sei se o Caio mandou alguma coisa. Fizemos aqui também projeto de solo grampeado, tá? Com concreto projetado, que é uma outra forma de você estabilizar. Tem também, além do concreto, você pode usar também solo grampeado verde, que se fala, que é com tela de alta resistência, que permite que a vegetação ela cresça. Então, existem várias técnicas hoje para você poder conter um talude, e eu acho que essa aqui é a graça da profissão, você conseguir lidar com vários tipos de problemas e vários tipos de solução. Né? Então, aqui teve uma outra situação de ruptura também, no pé de uma outra torre. Muito interessante isso, Alexandre. Tem um colega meu que ele está fazendo um trabalho numa cava lá no continente africano. Legal. E ele parece que essa empresa vai desativar essa cava e vai transformar num parque lá. Vai virar um parque, legal. Isso, exatamente. Inclusive, ele acabou de falar assim que tudo que você está falando agora, eles vão iniciar lá. Que legal, muito bom. Interessante. Inclusive, mas o teu amigo vai projetar, vai desenvolver? Ele faz parte dessa equipe, ela lidera essa equipe de lá. Legal, muito bom, interessante. Inclusive é isso, eu estava outro dia conversando com um amigo meu, parece que na África existem muitas oportunidades, né, para engenheiro. Aí é questão de ter a vontade de se mudar para o continente africano, né, e morar por lá, mas Angola tem muita oportunidade, e eu ouvi também de outros países do continente africano que tem oportunidade por lá. Aqui também é um outro talude que a gente fez, aqui a técnica de hip-rap, né, saco de solo cimento, que se fala, um murinho que você monta de uma forma fácil, sempre com drenagem. Então, todos os projetos de contenção, eles precisam estar associados à drenagem, porque, como eu falei, a água é um grande problema para esse talude, né? Então, você precisa ter drenagem necessariamente associada, tá? Não dá para só botar ali algum tipo de elemento para poder conter o talude sem você cuidar da água. Aqui é uma outra situação, aqui já é uma erosão gigante, não foi nem um problema de estabilidade, tá? Foi um problema de erosão, e o geotécnico, claro, também atua nisso. Então, qual é o problema aqui? Basicamente água. E sempre assim, se você pensar, 99,9% dos problemas são água, tá? Dificilmente vai ser uma coisa diferente de água. Então, se você eliminar a água do solo, da geotecnia, está resolvido, tá? Mas claro que a gente não pode eliminar a água, senão vai morrer tudo, né? Não tem como. Então, você tem que saber lidar com a água. No projeto, você tem que saber lidar com a água, tanto superficial quanto subsuperficial. E existem os chamados drenos horizontais profundos, que é um tipo de elemento que você perfura o solo, injeta e insere lá dentro, para você poder pegar essa água que está lá dentro e tirar ela lá de dentro. Então, são formas de você conseguir controlar a água, tanto superficial quanto subsuperficial. Tá? Isso tudo ajuda na estabilidade, claro. Tá? Aí aqui a gente fez um projeto de drenagem mesmo, de crista, e depois entrou com um projeto de bioengenharia ao longo da cicatriz, tá? Escada dissipadora, né? Então, isso aqui é uma forma de drenagem que permite que você reduza a energia da água para você, quando a água chegar aqui embaixo, ela não causa uma nova erosão, ela chega ali já
uma energia baixa. Outra ruptura muito grande, tá? E torres, em geral, se a gente olha, né, enfim, vai viajar, ou às vezes na própria cidade, quando você chega numa área mais erma ali, né, mais distante da cidade, você consegue ver as linhas de transmissão, e, em geral, elas estão subindo, cruzando um monte de morro, né? Nessas regiões, em geral, você tem um talude, uma inclinação ali da encosta muito verticalizada, e a tendência de ruptura é grande. Então, aqui, por Isso exemplo, aqui é no Rio de Janeiro, Alexandre? essa aqui é no Rio de Janeiro, próxima a Angra, no estado do Rio, próxima a Angra, tá? Okay. Então, aqui é uma ruptura grande. E aqui as soluções foram dadas. Então, foi feita uma solução mista, né? Aqui um solo grampeado, com face em concreto projetado. Teve que se colocar uma viga aqui, porque essas torres elas têm muita solicitação do vento. Então, elas tendem a ter muita tração nos pés, né? Mais do que a compressão, porque as torres são relativamente leves, elas têm muito esforço de tração. Porque são muito altas e o vento balança muito isso. Então, a gente botou uma viga para poder segurar esse pé. E aqui entramos com biomanta, drenagem, tá? Aqui outra situação também, aí aqui já precisou de uma cortina atirantada, que é outro tipo de obra que certamente vocês em algum momento já viram, mas de repente não sabem o nome, mas uma cortina atirantada, que é uma parede com cada bloquinho desse aqui, tem um tirante aqui dentro, que está preso lá dentro, aqui mostra o desenho esquemático. Diferente do solo grampeado, que você bota a barra e você não protende, ou seja, você não puxa aquele tirante para que ele fique com uma pressão empurrando o que está aqui, a face, né, contra o solo. A cortina atirantada, ela é uma parede em que ela é dimensionada para que a gente coloque os tirantes, a gente ancora esses tirantes aqui, ou no solo ou na rocha, e depois a gente pega esse tirante, a gente protege ele, a gente puxa esse tirante, dá uma carga nele, para que essa parede ela faça uma ação contra o solo. E com isso consigo estabilizar ali o talude. Tá? E aí, pessoal, 10h15, isso foi mais ou menos que eu trouxe aí de maneira geral. Ficou aberto incrível, aí para poder... incrível. Inclusive, muitas coisas que você mostrou para a gente fala muito até mesmo do que o José Alves fala lá na geologia, na física ambiental, principalmente sobre infiltração. É interessante como o professor também fala sobre essa questão da infiltração, e você vem falando de água bastante aí, e a gente teve recentemente uma palestra também mediada pelo professor com uma engenheira de Minas, e ela falava muito sobre mecânica das rochas, né? E essa questão da infiltração. Última vez eu vi um vídeo também sobre Furnas, o quanto a água penetra ali no concreto, e eles têm que ter uma fonte de vazão ali, porque senão realmente vai encher aquilo ali. Pois é, exatamente. Muito interessante, é muito interessante. Água tanto na rocha também, né? Se você tem ali um meio fraturado, que muitas vezes você vai ter, aquela água entrando por entre as fraturas, automaticamente você gera poropressão interna. Então, muitos dos movimentos também que acontecem, eles podem ser ocasionados em situação de chuva, né? A maior parte dos eventos são situações de chuva. Então, controlar a chuva. E aí você pode olhar a chuva de novo por dois aspectos, né? Controlar a água, seja superficial, seja subsuperficial, através de projetos de drenagem, né? Que já é ótimo. Por que o pessoal cobre um talude quando ele rompe com aquela manta preta? Já viu isso, cara? Quando um talude rompe, só bota uma manta preta por cima? Sim, já cheguei a ver. Por quê? Para poder impermeabilizar a superfície. Né? Então, para evitar da água infiltrar ali e continuar ali rompendo. Né? Então, você pode tanto controlar, quanto você pode também usar a chuva como um indicador para a gestão de risco. Então, vai chover muito. Toca a sirene, manda mensagem, SMS e tal, tira o pessoal da área de risco, bota numa área segura e é bem por aí. Perfeito. Alexandre, e achei muito interessante a palestra toda, parabéns. Agora, uma questão aqui que eu vi, a gente vê muito obra geotécnica assim, no dia a dia, né? Quem não é da área, por exemplo, passando em rodovias, né, os taludes das rodovias aí, a gente vê várias técnicas das que você citou aí sendo empregados ali. A gente aqui em Minas tem a questão muito forte da mineração. Aqui a nossa unidade da UENG está em Birité, que é
próximo ao quadrilátero ferrífero, então, do ladinho do quadrilátero. Então, eu acredito que todos aqui têm uma experiência com mineração, né? Tanto por notícias que chegam até nós, quanto às vezes parentes que trabalham na área e tal. Dentro da mineração tem, apesar, infelizmente, dos problemas que nós tivemos ultimamente, né? A gente tem um cuidado muito grande, a questão da estabilidade da talude, riscos de vida, risco também econômico, né, do processo ali. Então, existe um estudo bem legal. Agora, uma coisa que chama muita atenção, você abordou, é a questão da urbanização brasileira, né? Ela infelizmente, foi uma urbanização rápida e, sei lá, 99% sem planejamento, e aí a gente acaba hoje, infelizmente, tendo muita gente, uma grande parcela da população, ocupando áreas aí de extremo risco. E aí, quando você coloca, né, para a gente, você está aí no Rio, a questão da região serrana do Rio, cidades que você falou aí, Petrópolis, dentre outras, existe uma grande quantidade de pessoas, as comunidades no Rio também, que você mencionou, ocupando, morando em áreas assim de risco, principalmente escorregamento de encosta, né? E aí, assim, é uma situação bem delicada, você abordou bastante, mas eu queria que você detalhasse um pouco melhor para a gente o que ser feito. O ideal seria se a gente pudesse tirar todas as pessoas dali. Como você falou, é natural, é um processo natural, o escorregamento de encostas, deslizamentos, porque acontece aí no meio da natureza, aí, onde não tem ninguém, tranquilo, faz parte do processo, né? Isso é natural do planeta. Mas nessas áreas de risco, Alexandre, a gente conseguir, infelizmente, tirar as pessoas dali, a gente não vê uma política pública direcionada a isso, a gente vê até um pouco assim, de descaso do governo, né? Que seria quem deveria estar olhando essa questão aí. Mas, assim, seria o que você acha aí? Questão de alerta da população, risco, épocas... Porque é complicado. Chega a época de chuva, você começa a ter muita chuva e tal, e aí, assim, mesmo que não seja um volume de chuva muito alto, mas você vai tendo um encharcamento do solo. Como lidar com essa situação delicada, né, por exemplo, na região serrana do Rio, de forma efetiva, dependendo, assim, evitar qualquer dano ao ser humano ali? Inclusive, a gente vê o contrário, né? A gente vê políticas públicas que não só não funcionam, como a comunidade continua invadindo. Então, toda hora tem uma nova comunidade num novo local que a gente sabe que é um local de risco, que é uma área, inclusive, não só de risco geotécnico, mas áreas que deveriam ser preservadas, né? Entrando mata ali que não deveriam ocupar, e que, infelizmente... E aí existe um problema aí já, sendo da geotecnia, olhando para o lado da segurança pessoal mesmo entre pessoas, né? Aqui tem um problema muito grande com tráfico e milícia, né? Aqui no Rio de Janeiro. Então, é muito pouco provável que um agente lá, sei lá, público vá subir, se nem polícia sobe, que um agente público vá subir e falar, olha, você não pode ocupar isso aqui. Não tem como. Então, é uma questão de segurança. Mas, por outro lado, a gente pode, sim, olhar pelo lado da gestão do risco que eu falei. A gente tem diferentes situações aqui, José. A gente tem, por exemplo, aqui na comunidade da Rocinha, tá? Que é a comunidade talvez uma das maiores do Brasil aí, e existe o Morro Dois Irmãos, ela fica ao pé dos Dois Irmãos, né? Então tem um paredão rochoso enorme e ela está ali. A prefeitura resolveu investir em obra geotécnica para aumentar a segurança dessa comunidade. Como? Eles identificaram que esse paredão rochoso existe um grande risco de queda de blocos, tá? Então, eles investiram uma fortuna com barreiras dinâmicas, que aí já olhando para a mecânica das rochas, mas investiram uma fortuna em barreira dinâmica. Não só barreira dinâmica, também a cortina, né, que fala drape, que é um tipo de tela que você bota para poder conduzir aquele bloco adequadamente com energia menor. Então, inclusive, é uma região próxima aqui de onde eu moro, passo sempre pelo túnel embaixo desse morro, e sempre vejo essa obra acontecendo, feita por helicóptero, com essas grandes estruturas, né? Mas esse de novo, pela questão do investimento, é um caminho menos provável de ocorrer, né? O mais provável é a gestão do risco. Então, todas as comunidades aqui do Rio, inclusive também região serrana, têm sistema de alerta. É claro, tem que saber a hora de tocar alerta, né? Porque começa a cair um temporal, tu toca o alerta, como é que ela vai correr na chuva? Então, tem que ter uma boa gestão. Então, a questão do estudo meteorológico, por isso que eu digo, a engenharia ambiental é bom porque consegue olhar para tudo quanto é área, né? Então, você tem o estudo meteorológico. Então, o estudo meteorológico, que é uma outra ciência, ela é fundamental
para a gestão do risco geotécnico. Porque se a gente tem um bom sistema de radar, de previsibilidade, etc. e tal, automaticamente, quando você tocar a sirene, você vai tocar com uma certa antecedência, a pessoa vai ter ainda condição de uma maneira segura, se deslocar para um ponto considerado ali como sendo um ponto seguro, né? Distante de qualquer tipo de problema, e tudo se resolve. Agora, o problema é, começou a chover, toca o sirene, a pessoa faz o quê? Corre, aí pega uma enchente, alguma coisa, ou fica em casa e espera cair. Então, é muito importante e eu acho que cada vez mais a política pública tem conseguido olhar bem para isso, tá? Tem investido cada vez, eu acho que assim, a gente sofreu muito, né, com alguns eventos que aconteceram e fomos aprendendo, a tecnologia também foi evoluindo e tal. Então, eu vejo muito por esse lado. Enquanto não se consegue conter o problema na fonte, que é realmente fazendo algum tipo de obra de contenção, então que se atue na gestão do risco. Numa situação de chuva, por exemplo, toca-se a sirene e o pessoal sai do local de risco e se cair, beleza, você vai ter um prejuízo material, mas a vida ela é preservada. Eu vejo muito por aí. Tá? Ok, é situação bastante delicada, né? Não. Acho que Bom, Flávio. Não, excelente. Nós temos até algumas perguntas. Uhum. Professor, você queria falar alguma coisa a mais? Aí aqui, Alexandre, a gente tem uma pergunta do Hiller. Ele está falando que ele gostou muito de estar participando, que foi uma ótima aula. Ele falou que é muito grato por esse momento e gostaria de fazer uma pergunta. Quais são os principais efeitos da infiltração prolongada de água em solos coesivos na estabilidade de taludes? E por que a presença de camadas impermeáveis pode agravar o risco de ruptura? Tá, então ele deve estar falando com relação à questão do contato solo-rocha, muitas vezes, né? Isso. O solo coesivo, existe um conceito chamado coesão aparente. Então, quando o solo não está saturado, ele está antes da saturação, está úmido, né? Mas sem estar na umidade máxima ali, saturação. Então, a água ela tem um efeito benéfico para o solo. Ela, em vez de ela empurrar as partículas ali do solo, ela consegue juntar as partículas. E aí, eu não sei se alguém já foi à praia, por exemplo, não sei aí em Minas, mas, por exemplo, alguém já montou um castelo de areia? O conceito do castelo de areia é perfeito. A areia, quando ela está seca, você não monta o castelo. Quando a areia está molhada, você não monta o castelo. Mas quando a areia está úmida, você umedece ali um pouco e, enfim, consegue deixar a umidade ótima ali, você consegue sim moldar. Por quê? Porque a água ela vai ajudar nessa adesão entre as partículas ali, tá? Que é o tal da coesão aparente. Montou o castelo na condição de umidade ali adequada, vem a onda, bate, molha, né, em excesso, satura e rompe. Então, é bem esse conceito, tá? Então, solo coesivo, muitas vezes você tem uma situação de solo coesivo em que você tem um lençol freático ali permanente. Isso acontece, está ali sempre aflorando e tal, né? E aqui, qual o problema? Você corta esse talude, deixa ele numa inclinação mais verticalizada, e você tem a presença de água, pronto, o fator de segurança ele já baixa e pode romper aquele talude. Agora, o que acontece muito, ainda mais dentro da pergunta do Willer, é o seguinte, são situações, e aí é o que, em geral, você vê nas situações, nesses eventos aí que aconteceu na Friburgo e tal, são situações de solos pouco espessos, coesivos, vou botar ali, sei lá, com 2 metros de espessura, e abaixo dele a rocha, né? Pode ser um colúvio em cima de uma rocha, né? Em geral é isso, né? Às vezes pode ser até um solo residual, mas em geral você vai ter ali uma situação de um solo maduro em cima de uma rocha. E esse contraste de permeabilidade faz com que a água, em vez dela continuar infiltrando, ela vá buscar um fluxo preferencial justamente nesse contato. E é nesse contato em que você tem normalmente a ruptura. Então, esse contraste de permeabilidade entre a rocha, que vamos colocar assim como sendo impermeável, né, com esse solo que seria depositado em cima mais permeável, numa situação de chuva, esse solo ele satura, ele vai ter esse contato solo-rocha e automaticamente você vai ter esse deslizamento. E ainda tem o seguinte, né, qual que é o atrito entre esse solo e essa rocha? Certamente ela é menor do que o atrito dentro do próprio solo, né, porque essa rocha ela pode ter uma superfície mais plana e tal. Até se a gente olha, não sei se nessa foto aqui que eu mostrei, né? Muitas vezes você tem os patamares que eles são da rocha, que eu vou compartilhar rapidamente.
que eles são patamares... Deixa eu ver aqui, vamos compartilhar a tela aqui. Rapidamente. Fica à vontade. Fica na hora aí. Isso vai dar muito para ver, mas vamos lá. Se a gente olha aqui para cima, ó, deixa eu tentar dar um zoom aqui. Isso aqui, por exemplo, isso aqui não é necessariamente um bloco, tá? Às vezes é uma rocha que está ali fraturada, mas não um bloco que está individualizado. Se a gente olha, a superfície dele é lisa, né? Então, e aí vem muito até da nossa, enfim, da nossa intuição, né? Quando você tem algo liso, o atrito que você vai ter ali com alguma coisa que esteja em cima vai ser muito menor do que quando você tem algo que está ali mais, né, com uma superfície, uma textura diferente, né? Então, esse é o grande problema aí, respondendo o Hiller, sobre esse contato solo-rocha nesses perfis pouco espessos, né, numa situação de chuva, tá? Que é o que muitas vezes acontece em boa parte das encostas aqui, posso até dizer, do Brasil, tá? Perfeito, perfeito. Professor, tem alguma coisa a mais para falar? Desculpa, Caio. Não, tranquilo, professor. Não, acredito que só agradecer mesmo ao Alexandre, foi muito elucidativo, né, para todos que estão participando e vão assistir depois, especialmente para os alunos. Eu gostei muito dessa colocação dele, a questão como sim que a engenharia ambiental ela é proativa, ela pode estar em vários temas, vários assuntos, né, e como que ela é bem completa. Ele falou a questão do monitoramento climatológico. A gente tem né, essa disciplina dentro, né, da área da climatologia dentro do curso. Então, isso tudo nos ajuda a entender um todo, né? A gente não fica ali focado só numa coisa, mas a gente tem um conhecimento de um todo para poder realmente tomar as ações aí mais adequadas para que a gente consiga, né, contribuir aí com a profissão nossa para que, né, haja melhorias aí nos diversos setores que são necessários. Mas, no mais, agradecer muito aí a presença do Alexandre com a gente, foi realmente uma oportunidade ímpar aí para o nosso curso. Perfeito, perfeito. Eu só tenho a agradecer você por esse bate-papo, e você fez um bate-papo bem leve aí para a gente, porque realmente é uma área muito, muito séria e, ao mesmo tempo, muito técnica, e você trouxe realmente uma base aí para a gente que a gente possa entender um pouco mais sobre esse processo dos taludes, esse processo que impacta diretamente a engenharia ambiental, em quesitos de ocupação como você falou, de ocupação irrestrita de morros, de beira de córregos, de rios, sobre essas estruturas, por exemplo, que você falou sobre em grandes altitudes, né, que devem ser monitoradas para que não ocorra futuros acidentes também, incidentes. E, Alexandre, eu gostaria de deixar o podcast final aí aberto, agradecer também ao professor José Neto pela mediação, e eu gostaria de deixar esse finalzinho para você dar alguma palavra, eu falo assim, algum empenho aí para a gente que a gente possa seguir nessa carreira, quais são os seus pontos de vista, e uma palavra final aí para a gente. Muito obrigado, viu, Alexandre? O áudio está fechado, Alexandre. Isso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, tá? É uma carreira que, assim, eu tenho prazer em falar, um tema que eu tenho prazer em falar, porque eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que é importante isso, independente da carreira que você vai seguir, que você faça o que você gosta, porque você faz com mais vontade, mais gosto, né? Se quiser entrar na área da geotecnia, que é uma área muito demandada em mineração, né, na parte de infraestrutura civil também e tal, eu recomendo fortemente o mestrado, tá? Você tem mestrado de geotecnia na UEMG? Não tem? Tá. Não temos não, Alexandre. Tá, mas aí tem boas universidades que vocês podem buscar, né? Aqui no Rio, a UFRJ, a PUC Rio, tem a Universidade de Brasília também. Existem boas universidades que têm esse curso, né? Ou mesmo uma especialização. Eu gosto muito do mestrado acadêmico, né? Mas uma especialização na área também já ajudaria.
Bom, Alexandre, E é isso. inclusive, o professor José, ele faz um doutorado lá na Universidade Federal de Lavras, não é isso, professor? Legal. E isso aqui na Federal de Lavras, a gente faz ciência do solo. Muito Estamos bom. até na peleja aqui na física do solo, aqui, fazendo ensaios de compressibilidade. Está uma loucura aqui esses dias. Muito bom. Então é isso, pessoal. Acho que é uma carreira que assim, tem, para o engenheiro ambiental, uma carreira muito, muito próspera, muito interessante a ser seguida, tá? Aí deixo aí também, não sei se o Caio vai, estou lá no grupo também que vocês criaram, né? Fico à disposição, tá? Tem meu WhatsApp que está lá, fico à disposição a qualquer momento que vocês queiram falar com a gente. Tem Alta Geotecnia, é só entrar no site, altageotecnia.com, se quiser saber mais sobre a empresa. Se tiver alguma demanda também, a gente está à disposição aí. Mas só tenho a agradecer mesmo, tá bom? Alexandre, muito obrigado pelo carinho. Pessoal, muito obrigado a todos que estiveram aí no Entrevistas e Bate-Papo com cientistas da engenharia ambiental, com o apoio da Universidade do Estado de Minas Gerais. Alexandre, mais uma vez, felicidades, sucesso para você, que você tenha muitas e muitas virtudes aí pela frente, muita saúde, e um abraço para todo mundo. Muito obrigado, professor. Até a próxima. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Caio. Até a próxima. Obrigado, Alexandre. Abraço a todos.